mais cedo na vida, estes grupos de apoio psicológico procuram, no fundo, dar resposta a esta situação difícil que é vivida por quem, de repente, se vê confrontado com uma doença crónica e, na verdade, a doença muda a narrativa da nossa vida, a narrativa comum de uma vida. E traz, no fundo, vai acabar por mexer com algo que é muito precioso para todos nós, que é o tempo vivido e o tempo que há de vir. E no caso dos Young Parkies, esse tempo que há de vir é, de forma, enfim, esperamos todos nós, um tempo ainda muito longo e com muitas coisas para fazer. O que são, então, estes grupos de apoio psicológico? E gostava de começar por colocar esta questão à Mariana e à Filipa. Não sei qual das duas quer começar. Mariana? Força, Filipe. Sim, Mariana. Sim, é igual. Vamos conversando também. Vamos não é? conversando, exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos. É com muito gosto que estamos aqui nesta conversa sobre algo que para nós tem sido uma experiência muito gratificante e um desafio grande, que é estes grupos que demos início o ano passado, de apoio psicológico no âmbito fomentados pela Young Parkies. Respondendo à questão, o que é que são estes grupos, não é? De facto, estes grupos são espaços terapêuticos que ocorrem com a orientação de um profissional de saúde mental e que proporcionam o encontro entre pessoas que, ao reconhecerem as semelhanças dos seus problemas, das suas experiências, vivenciam o espaço terapêutico como uma forma de suporte social alternativo, de partilha e sobretudo, de desenvolvimento de estratégias mais adaptativas para lidarem com as mais diversas situações. Em particular, neste caso da doença de Parkinson, da doença de Parkinson precoce, que tem aqui especificidades diferentes dos casos em que a doença surge em idades mais tardias. Estes grupos tornam-se, de facto, um espaço de encontro de pessoas que partilham o mesmo diagnóstico, diagnóstico esse que é vivido naturalmente dentro das especificidades da vida de cada um, mas que sabemos que este diagnóstico tem de facto um impacto grande a nível psicológico, a nível emocional, e este espaço procura exatamente focar não no tratamento da parte física, que não é essa a nossa área naturalmente de intervenção, mas realçar a importância da saúde mental, e a importância, no fundo, da gestão emocional, e que a procura de novas estratégias para lidar com os desafios inerentes à doença pode ter na aceitação e na adaptação da vida a esta condição clínica. A Filipa falou em estratégias adaptativas para fazer face à condição da doença. Eu gostava que clarificassem este termo. O que é que são estratégias adaptativas? Por dar alguns exemplos, 2 ou 3, para ser mais claro para todos aqueles que nos ouvem, e já agora só informar que quem nos ouve pode ir colocando as suas questões, fazendo os seus comentários no Q&A, nas perguntas e respostas, e eu serei o porta-voz dessas dúvidas, questões ou comentários que queiram colocar ou que queiram fazer. O que são estratégias adaptativas? Exemplos? Isso, no nosso caso, na psicologia, a Mariana completa ou interrompe quando quiser, mas não há uma receita, não é? E por isso não há assim uma listagem pré-definida. É o que funciona para umas pessoas pode não funcionar para outras. Claro que nós sabemos, pela investigação científica, obviamente, que há comportamentos ou estilos de vida ou aspectos que podem melhorar o bem-estar, quer físico, quer psicológico, das pessoas. Mas esse encontro ou essa procura de estratégias para eu me sentir melhor, no fundo, com os desafios, no fundo, que a vida me traz, não é? Mas também aqui, em particular, que a doença me traz, de facto, é uma procura. É uma procura que muitas vezes passa por... Vou experimentar fazer, não é? Vou experimentar mudar
a forma como eu vejo a realidade, tanto pode ser uma questão mais emocional, mais cognitiva, como pode ser uma questão mais comportamental, de passar a fazer exercício físico, passar a alimentar de maneira diferente. Isso também são estratégias para lidar de forma adaptativa. Mas, de facto, as emocionais e cognitivas são mais desafiantes, não é? Porque exigem também uma procura, primeiro um reconhecimento da forma como a pessoa está a integrar e a lidar com a doença. E depois perceber se nesta forma de lidar com a doença alguma coisa não está a ser vivida de uma forma gerida, não é? bem gerida. Não está a ser bem gerida. Procurar então que alternativas eu posso ter nessas situações. Não sei, Mariana, se queres... Não, eu ia dizer precisamente isso, não é? Muitas vezes as estratégias não são só o fazer, não é? Ou seja, só mudanças no comportamento, mas sim mudanças, como dizia a Filipa, mais cognitivas e emocionais, ou seja, mais relacionadas com a forma como... Como é que eu dizia? Houve aqui um corte, Mariana. Desculpa. Estava a dizer que muitas das vezes tem muito mais a ver com estas, porque as mudanças no comportamento as pessoas fazem e se calhar até é mais rápido, não é? Mas estas mudanças mais cognitivas e emocionais, como dizia a Filipa, têm muito a ver com depois uma alteração na forma como eu interpreto aquilo que me está a acontecer, não é? Como eu integro aquilo na minha vida e naquilo que são os meus planos, os meus objetivos e etc, não é? E por isso é que a Filipa dizia que às vezes isso é que é o mais desafiante, não é? Porque é aquilo que não é tão óbvio, que nós não podemos encontrar assim, não é? Tão rapidamente a fazer uma pesquisa. Implica aqui um trabalho mais, normalmente, não é? Com esta ajuda mais de um profissional de saúde mental. Antes de passarmos à Manuela e à Paula, eu gostava só que, de uma forma muito sucinta, dissessem como é que estes grupos são constituídos, ou seja, há um número máximo de pessoas, há algumas regras para fazer parte do grupo, qualquer pessoa, neste caso no âmbito da Young Parkies, que tenha diagnóstico de Parkinson, pode, porque são grupos presenciais, não é? Ou também decorrem em formato online, pode ser pode haver os dois formatos? Sim. Sim, nós no momento tivemos 2 edições, a primeira foi em formato presencial, porque tanto eu como a Mariana somos do Porto, mas naturalmente que aí ficamos restritos às pessoas, não é? Da Young Parkies ou arredores. E nesta segunda edição procuramos chegar, de facto, de comatar este... Quer dizer, que por um lado tem uma vantagem para quem participa no formato presencial, mas tem a desvantagem de não ser uma possibilidade para muita gente. Fizemos mas vai haver as 2 opções, é isso? Sim. Vão ter as 2 opções, online e presencial. Pode não ser ao mesmo tempo, não é? Mas vamos alternando entre edições online e entre edições presenciais, sim. E há um número máximo de participantes? Nós temos que definir um número máximo, porque lá está, não é? Qual é? O grupo exige, se nós definimos 12 pessoas, não foi, Filipa? Sim, é. 10, 12 pessoas. 10, 12 pessoas. Isto não é fechado a priori, não é? Não é nada rígido a priori. Pois, nada rígido. E podem juntar pessoas que estão em diferentes fases da doença, ou seja, eu posso ter tido um diagnóstico recente e entrar no grupo, e nesse mesmo grupo pode estar alguém que já está há mais anos com a experiência da doença, é isso? Podemos ter pessoas com diferentes experiências no mesmo grupo. Sim, até é interessante que isso aconteça, não é? Claro que isso também é um desafio. É um desafio. Já vamos falar dos desafios. Sim. Vamos já falar dos desafios. Eu gostava de pedir à Manuela, em primeiro lugar, e depois à Paula, que se apresentassem brevemente e dirão aquilo que quiserem dizer, para que quem nos ouve vos possa conhecer, pelo menos alguma informação, possa ter acesso a alguma informação. E depois a pergunta que eu vos dirijo é porque fizeram, já estiveram num grupo de apoio psicológico e, portanto, já estiveram nestas sessões, e eu gostava que nos dessem algum feedback, nomeadamente em relação à primeira pergunta que eu fiz, que é
o que é que são estas estratégias adaptativas, dar dois ou três exemplos de alguma mudança na perspectiva ou no comportamento que decorreu destas intervenções dos grupos psicológicos. Manuela, quer nos dizer quem é a Manuela? Tenho 56. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigada pelo convite mais uma vez. Tenho 56 anos, sou empregada bancária e fui diagnosticada em 2021, em novembro de 2021. Tenho 3 filhos, sou divorciada. E em relação ao grupo de Encontrar-se, foi uma experiência muito interessante, muito gratificante, até vindo de acordo com o que estávamos agora a falar dos diferentes estádios de Parkinson, da doença, havia vários diagnósticos, portanto, várias idades de diagnóstico, digamos assim, e isso também é interessante para nos relativizar um bocado, às vezes até, não é? Ou para ver o que é que com o que é que nos podemos debater mais futuramente ou não. Em relação às estratégias, é um bocado como disse a Filipa e a Mariana, é um bocado ver até que ponto como é que as outras pessoas reagiram, o que é que fizeram, o que é que entenderam que seria melhor para elas e tentar obter ou escolher um bocadinho o que é que nos parece que irá resultar melhor connosco, não é? E o facto de todos sermos doentes de Parkinson ajuda nesse ponto de termos algumas vivências comuns e de termos algumas expectativas comuns também. E eu acho que vale muito por isso, pela troca de ideias e a troca de experiências, no fundo. Muito bem, Paula, e no seu caso? Bem, eu vou fazer 49 anos, fui diagnosticada há 3, sou casada, tenho um filho e 2 enteadas, que são mais 2 princesinhas, e trabalho na área de enoturismo. E eu, efetivamente, quando entrei neste primeiro grupo, tentei não ter muitas expectativas, não é? Porque acho que é mais interessante em termos de abertura. Exige um trabalho, acho que estes momentos exigem um trabalho de alguma arrumação interna, não é? De alguma autoanálise e portanto eu preferi ir sem grandes expectativas para seguir à risca os conselhos que tanto a Mariana como a Filipa foram dando. Portanto, eu acho que este apoio psicológico parte numa primeira fase de uma capacidade de olharmos para nós próprios, não é? Internamente, e percebermos como é que nos sentimos relativamente ao diagnóstico, às tarefas diárias que temos que alterar, aos sonhos, à projeção da vida, sei lá, à vida profissional propriamente dita, às logísticas, portanto, tudo muda, não é? E eu preferi, digamos que um papel em branco para poder escrever e traçar um caminho. E depois, como a Manuela disse, as várias sessões permitiram que, por um lado, nós partilhássemos ideias, partilhássemos conhecimento sobre a doença, tratamentos, etc., que acedêssemos portanto, a informações de investigação, sei lá, há sempre alguém que está mais atento que outro, não é? E portanto, essa rede de interajuda é muito interessante, porque vamos criando com estes contactos alguma rede, e de certa forma também aliviar angústias, porque há situações emocionais em que vivemos muito para nós próprios e que perdem peso quando as partilhamos, não é? Há uma sensação de perder peso, não quer dizer que elas sejam mais leves, mas há aquela expressão que com o mal dos outros podemos bem, não é? Mas na prática agora, com o mal dos outros nós aprendemos muito, não é? Que são os nossos males também, no fundo. E então acho que essa aprendizagem ajuda-nos a encarar isto tudo como uma coisa mais simples, não é?
houve lá uma sessão em que todos concluímos realmente ter Parkinson ou ter diabetes, ou ter colesterol alto, ou ter hipertensão, quer dizer, alguém um dia vai ter, nós todos vamos ter que ter alguma coisa à partida, não é? Portanto, a única diferença é que vem mais cedo bater-nos à porta, é só essa a diferença. E, portanto, é assim que encaramos, e eu acho que foi uma grande ajuda. É preciso querer a ajuda, naturalmente, porque acho que se as pessoas forem fechadas de uma forma mais bloqueadas, acho que não absorvem, mas eu acho que no meu caso foi muito importante, e todos nós, acho que de um modo geral, aprendemos imenso uns com os outros. Foi muito importante. Paula, muito obrigada por esta partilha e por esta expressão que, na verdade, que é tão verdadeira e é tão importante, a leveza da partilha, não é? Quer dizer, as coisas não ficam mais leves, mas o partilhar traz uma leveza que muitas vezes não se consegue encontrar quando é tudo contido e fica tudo guardado e tudo silenciado, e as dúvidas são sempre mais monstruosas do que aquelas que na realidade podemos ter. Não sei se a Manuela e a Paula, e já vamos falar dos desafios que estes grupos colocam. Já há aqui alguém no Q&A a perguntar quando é que é a próxima edição, se há uma data. Filipa. Vai ser divulgada em breve, não é, Maria? Vai ser divulgada em breve. Vai, mais ao Sim. final. Mas no para final, novembro, sim. mais para novembro, sim. Vai ser para novembro. A nova edição para novembro, sim, a divulgação deve sair depois, entretanto. E vai ser a nova edição com as duas possibilidades de formato, presencial e online. As duas a decorrer em novembro, é isso? Ou ainda não sabem? Vai depender. Depende também um bocadinho das inscrições que tivermos. Pois, Se tivermos ok. pessoas só do Porto, podemos organizar para ser uma coisa presencial, mas neste momento está aberto a todo o país, sim. Muito bem. Paula e Manuela, voltando outra vez à mesma questão, e desculpem estar a focar-me aqui nesta pergunta, mas às vezes é importante motivar quem está lá em casa a ouvir-nos e que tem alguns receios, e vamos já falar desses receios, de se juntar a estes grupos, perceber através de um exemplo concreto como estes grupos podem ser importantes. Lembram-se de alguma angústia que se desbloqueou? Algum exemplo prático? A Paula falou nas rotinas que se alteram, a logística, planos futuros. Lembram-se, recordam-se de algum exemplo concreto que levaram para casa, não é? Tipo, uma mensagem que eu levo para casa e que me vai ajudar a encontrar outras formas de abordar. O problema está lá, é o mesmo, mas eu vou abordá-lo de outra forma. Não sei se recordam, também se não se recordarem, não há problema nenhum. Eu do meu lado posso referir um caso de uma doente que estava connosco, de uma amiga que estava connosco e que passou muito a angústia, partilhou muito a angústia que tinha em contar aos filhos, em como contar, quando contar, e vivia de certa forma em sobressalto com isso, com medo que eles descobrissem, que ela não tivesse coragem de lhes dizer. Eu acho que isso é uma das maiores dúvidas pela qual passamos, nós doentes quando temos filhos, é de que forma é que o vamos fazer, se o devemos fazer, quando, e acho que ela saiu de lá, pelo menos com força, com mais força para o fazer, porque havia outros exemplos que foram partilhados e que lhe mostraram casos de sucesso, não é? Nessa partilha, e, portanto ela sofria imenso com isso, e eu acho que no caso dela, foi evidente que ela saiu de lá com muito mais força para resolver essa questão. E um outro caso de um colega que profissionalmente estava com muita dificuldade de encarar os colegas, encarar o mundo do trabalho, depois de conhecer o diagnóstico, que estava muito depressivo, e eu acho que ele também ganhou alguma força depois da partilha. E quando nós naturalmente falávamos do assunto e dizíamos, olha, no nosso caso fizemos desta forma, porque é que não faz assim, tenta. E, portanto, acho que houve assim, lembro-me desses dois casos, assim mais Paulo, esses dois casos já foram excelentes exemplos, porque Sim. talvez uma das grandes dificuldades que tenham algumas pessoas com o diagnóstico de Parkinson, nomeadamente Parkinson precoce, é exatamente essa, não é? Como é que eu agora vou contar
aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho que têm este diagnóstico. Principalmente quando as crianças são pequenas, não é? Porque há muito Sim. aquela ideia, será que vão compreender, vão achar que vão perder os pais, ou neste caso a mãe, o pai. É duro, não é? É delicado e é decidir. Manuela, não sei se entretanto surgiu Para alguma mim, outra ideia. esses casos foram gritantes, digamos assim, porque realmente eram pessoas que estavam doridas com essa situação, não é? E que eu acho que o grupo que foi importante para eles para mim também foram das situações mais especiais que passaram por nós. Mas também dizer que é um espaço de completa vontade entre nós e de sinceridade entre nós e sem grandes tabus. É lógico que há pessoas que são mais facilmente falam de determinadas coisas, outros, mas acho que se passou, que todas as sessões foram muito à vontade e de deixar as pessoas à vontade para falar de qualquer assunto. Mas esses 2 casos realmente foram dos mais fortes do Mais grupo. impacto, não é? Acho que sim. A Manuela disse agora uma coisa muito importante, que é, nestes grupos, nós estamos completamente à vontade, não há tabus, e eu imagino que também não haja juízos de valor, o que às vezes é difícil. E agora é uma pergunta para a Filipa e para a Mariana, que é, nestes grupos de apoio psicológico pode haver alguém que não aceita bem determinada atitude, comportamento ou pensamento, não é? De um membro. Isto fica claro desde o início que as pessoas têm que têm que ser capazes de abrir este espaço de diálogo sem juízo de valor, no sentido de recriminar o outro. Isto fica claro, ou é um dos desafios que se colocam durante a dinamização do grupo? Sim, é um dos desafios, mas simultaneamente fica claro, é uma regra. É uma regra. É uma regra a priori, não é? Há pouco a Susana perguntava quem é que pode, como é que podem fazer, acabamos por algumas coisas não referir exatamente, mas depois as pessoas, pronto, será feita a divulgação, não é? À semelhança dos Como é que vai grupos ser feita a divulgação? É através da Young Parkies? Sim, dos canais habituais, Canais de das divulgação redes da Young sociais, sim. Parkies. E depois há sempre um encontro, neste caso com Mariana ou comigo, do momento individual, não é? De uma entrevista individual também para conhecermos num espaço mais só com o profissional, neste caso, connosco, pronto, e falamos algumas questões e também damos alguns esclarecimentos. E de facto, isso às vezes é um processo, não é? Para algumas pessoas é quase que senso comum ou bom senso isso acontecer. Para outras, a ideia sim, mas depois na prática pode ser mais difícil de gerir, não é? Mas sendo uma regra, naturalmente. Mas ainda assim, Mariana, penso que nunca tivemos nenhum problema em relação a essa questão em particular, pelo menos até agora. Eu acho que as partilhas acabam, pelo facto de estar toda a gente na mesma situação, não é? As partilhas acabam por aproximar tanto, não é? Que é muito difícil depois, mesmo que até exista algum julgamento no sentido de eu não faria assim ou tal, cria-se ali uma empatia, não é? Que depois também não permite que aquilo escale muito, porque lá está, não há ali uma percepção do sofrimento, não é? Comum, ou do desafio, ou da dificuldade, ou o que seja, e portanto eu acho que isso também acaba depois por não é? Conter um bocadinho a forma como reagem às partilhas. Quais são... Pensando agora, há regras, obviamente, e há uma primeira reunião individual, isso é importante que as pessoas saibam, que há uma primeira reunião individual para se perceber se de facto aquela pessoa, enfim, poderá beneficiar deste apoio psicológico em grupo e se está preparada para este formato, não é, de apoio psicológico.
Mas, para além destas regras, aquilo que eu vos perguntava, Filipe e Mariana, e depois vou fazer a mesma pergunta à Manuela e à Paula, é quais são, na verdade, os desafios, porque no caso de uma doença crónica, eventualmente, eu sei que há outros grupos de apoio psicológico para outros contextos diferentes, mas estamos a falar de uma doença crónica e estamos a falar de uma população jovem. Jovem e com vida ativa, com trabalho, com família, muitos com filhos pequenos. Portanto, há aqui uma série de elementos que são claramente distintos de população mais velha, já com outra, enfim, com outros desafios pela frente, não é? Portanto, gostava de vos perguntar, Filipa, que desafios é que este grupo, estas duas edições, que desafios vos colocaram? Desde logo, essas questões que a Susana estava a dizer, de pessoas que têm em idade ativa, não é? Do trabalho e depois com as logísticas familiares, é sempre um desafio encontrar aqui um horário e um momento em que, porque obviamente isto não é uma sessão, não é? E quando é uma sessão, quando é uma consulta, quando vamos ao dentista, vamos lá uma vez para a partida, se não tivermos nada para fazer assim. Quantas são? Quantas? 10. 10 sessões. São 10. Ok. E isso é um desafio, não deixa de ser algum compromisso, não é? E para, de facto, se sentir alguma evolução e as coisas serem construídas, isto tem um fio condutor, não é? Pronto, sim. Quer dizer, podem, não é? As pessoas são Deus, mas depois o impacto não é o mesmo, nem o efeito é o mesmo. E isso é sempre um desafio, é articular a logística do dia-a-dia, não é? E integrar isto mais, também com as outras coisas, com a vida. Eu acredito que o difícil é o início, depois quando as pessoas reconhecem e encontram aquele espaço, aquela hora e meia em que de facto conseguem retirar algo muito positivo para elas, depois torna-se mais fácil essa continuidade. Mas sobretudo para quem dirige um grupo terapêutico como este, de facto o desafio é sempre tornar aquele espaço um espaço seguro, não é? À partilha e promotor de partilha, porque sem isso fica tudo comprometido, não é? E esse é o grande desafio no início para um profissional, é de facto tentar potenciar essa coesão do grupo e esse espaço que há pouco já falamos de respeito e de escuta ativa, que vai potenciar essa partilha, essa expressão emocional. Com o tempo, naturalmente, que o grupo, entre aspas, ganha vida, não é? E nós vamos ocupando cada vez mais um papel secundário, não é? Porque as coisas já acontecem naturalmente, mas esse é um desafio, portanto, que faz parte de um desafio profissional. Eu imagino que uma das regras, para além da regra de haver respeito pelo outro e aceitarmos que as pessoas são diferentes e que podem reagir de formas diferentes e comportarem-se de formas diferentes, imagino que também uma outra regra seja a regra da confidencialidade, não é? Tudo que é dito dentro do grupo fica no grupo. Porque, por exemplo, estou a imaginar alguém que ainda não conseguiu comunicar aos filhos ou até aos colegas de trabalho, não é? Que tem um diagnóstico de Parkinson e encontra alguém do grupo na rua, provavelmente não vai querer que este encontro seja manifestado, porque vai ter que explicar qual é a origem, não é, deste conhecimento, e portanto imagino que isso possa criar algum conflito dentro das pessoas, não é, no interior das pessoas que ainda não tiveram essa disponibilidade interior para comunicar o diagnóstico. Não sei se já vos aconteceu alguma situação destas, de estar no grupo alguém que ainda não comunicou. Sim, há pouco a Paula dizia que houve uma das pessoas que tinha dúvidas, não é? Se iria comunicar aos filhos, por exemplo. Ou aos colegas de trabalho. Nós pensamos muito isso, não é? A importância de manter o grupo confidencial e anónimo, não é? Mesmo até para as pessoas que já contaram, não é? Claro. É normal chegar a casa ou com alguém, não é? Até comentar o que é que se falou e o que é que se ouviu, mas manter este discurso anónimo, não é? Olha, falou-se de
vergonha, Pois, mas não sem precisamos dizer dizer que quem é foi a a pessoa. pessoa X que disse que tinha vergonha, não é? Porque também é natural e é interessante depois que estas partilhas aconteçam também em casa, não é? Se a pessoa assim entender e se sentir que é vantajoso. Mas sim, esse é um ponto que reforçamos muito antes e no início do grupo também, essa importância da confidencialidade, sim. Eu gostava de perguntar, porque a Filipa falou de um aspecto muito importante, penso eu, que é como é que se integra esta regularidade das sessões no meio de uma vida com trabalho, com filhos e com outras e com consultas com o neurologista e com a terapia da fala, eventualmente algumas pessoas, e com fisioterapia, e enfim. O que é que motivou a Paula e a Manuela a conseguirem, na verdade, o que é que vos motivou a aderirem ao grupo e depois o que é que vos fez ficar? Porque às vezes nós aderimos, mas depois desistimos a meio do percurso. Paula? Bem, eu acho que aí eu por natureza sou curiosa e portanto eu acho que aqui mais do que em qualquer área da vida não paro de procurar encontrar soluções e formas de facilitar o dia a dia e portanto, não que eu alguma vez duvidasse de que estes grupos são interessantes, porque é uma área que me diz alguma coisa a título pessoal, e portanto sempre gostei desta área, e portanto acredito piamente na importância que tem este tipo de suporte, não somente no Parkinson, mas com outras doenças, e mesmo não só para doentes, como para os cuidadores. Portanto, é uma questão que neste momento está até na agenda política, não é? A questão dos cuidadores, e portanto eu acho que é efetivamente uma área em que pode ser paralela à área médica, assim como outras, como a fisioterapia, como o exercício clínico. Quer dizer, acho que há muitas outras valências, a nutrição, acho que há imensas necessidades em torno da vida do doente que poderiam colaborar para um dia-a-dia melhor, e portanto eu acho que é um dos passos que tinha que ser dado, e eu tive todo o prazer em partilhar, e nunca hesitei quando houve a hipótese de quando havia vaga para mim, apesar de que eu por momentos hesitei, porque acho que nesta fase, apesar de tudo, estou numa fase da doença em que aguento perfeitamente ceder a minha vaga, digamos assim, a quem precisa mais. Portanto, eu fiquei um bocadinho sem saber se seria eu que devia ser eleita para a vaga em questão ou não, mas também é interessante ter isto, não é? O grupo é interessante ser heterogéneo, não é? Porque se fôssemos todos lá numa fase terminal da doença, se calhar não era tão interessante. E, portanto, nós ainda podemos dar umas gargalhadas, não é? Porque, segundo nos dizem os médicos, ainda estamos na tal fase de lua de mel, há quem não possa realmente dar tantas gargalhadas, mas no fundo animamos-nos uns aos outros, e acho que essa heterogeneidade é que foi interessante. Portanto, assim como a psicologia como outras áreas, eu acho que são valências muito importantes no dia-a-dia, que fazem com que tudo seja mais leve. Novamente, a questão da leveza é importante, não hesitei nem um minuto. A Paula falou aí de um aspecto que também é relevante, é que, na verdade, no contexto de grupos de apoio psicológico, há, como a Mariana disse, sofrimento transversal, obviamente, não é? Estamos a falar de uma doença. Há pessoas que estão em fases diferentes da doença e terão graus diferentes de sofrimento, e também a própria percepção de sofrimento varia de pessoa para pessoa, mas há sentido de humor, que a Paula disse, ainda conseguimos rir, e há esse sentido de humor. Eu não sei se... há uma pergunta que eu gostava de colocar a propósito do sentido do humor e daquilo que a Paula disse, da motivação natural, a curiosidade e o perceber e o entender que o cuidado passa por diferentes dimensões, e a parte psicológica é uma delas e é fundamental. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o argumento principal para não aderirem a grupos de apoio psicológico é o medo de, naquele grupo, verem uma imagem projetada do que poderá vir a ser, eventualmente, um dia, uma dificuldade que ainda não se vive, não é? E, portanto, esse é o medo, não é? É eu olhar para o outro e ver aquilo que eu não gosto de ver e que não quero ver em mim, é uma dificuldade. A outra
tem a ver com a questão que a Paula trouxe, que é a dificuldade em contar o diagnóstico. Ou seja, eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em assumir o diagnóstico por elas próprias. Então, estar num grupo em que eu tenho que dizer, não é? Tenho que verbalizar, eu tenho Parkinson, pode ser difícil também. Portanto, estou aqui a trazer 2 argumentos que já ouvi de pessoas que dizem não vou a grupos exatamente por isto. Eu não sei se isto faz eco na Mariana, na Filipa, na Manuela e na Paula. Manuela. E eu, um bocado como a Paula, também fui um bocado pela curiosidade e naquela sensação de ainda estou no início, deixa cuidar de mim, não é? E encaixei como encaixei o Pilates, como ainda não encaixei o ginásio que devia, mas pronto, aos poucos vão-se encaixando essas parcelas da vida que precisamos de levar, e foi um bocado por curiosidade. Mas também houve quem me dissesse, mas não tens medo precisamente de ir encontrar pessoas em situação pior, que te vai chocar? Mas é uma coisa que nós temos que encarar, quer dizer, não é por deixar de ir que vai desaparecer, e essas pessoas se calhar vão ter bons conselhos para me dar, vão ter outras experiências para partilhar, e foi um bocado nesse sentido que eu aderi ao grupo, porque achei que ia aprender qualquer coisa e que ia ser bom nesse aspecto. Foi um bocado por aí. E realmente são dois aspectos que já me têm lembrado de realmente do não assumir a doença. E aí, mesmo comigo, às vezes perguntam, mas tu dizes que tens Parkinson? Eu disse, pois eu tenho Parkinson, não me adianta dizer que não tenho, não é? É um bocado por aí, é lógico que não ando a pregoar aos 7 ventos, mas se me perguntarem, digo. Agora, acredito que realmente há pessoas que tenham mais dificuldade, até por outros fatores paralelos da vida, que tenham mais dificuldade. Mas estes grupos, se calhar, também ajudam nesse aspecto, não é? Como disse a Paula, em relação à outra nossa amiga. Pois, até porque aquilo que a Manuela disse traduz na minha humilde percepção por esta ideia tão importante que eu penso que os grupos conseguem passar, por aquilo que a Manuela e a Paula estão a partilhar connosco, que é, eu tenho Parkinson, o Parkinson faz parte da minha vida, não é? Mas eu não sou Parkinson. Exato. Ou seja, eu sou mais do que a doença, tal como outras pessoas também são mais do que cancro, e são mais do que diabetes, e são mais do que outras condições. Paula, não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação deixa-me a só esse acrescentar aqui sim, uma coisa Mariana, em relação a isso, sim. que é, nós de facto vamos nos apercebendo também desses receios, né, e são partilhados connosco. Aliás, já tivemos situações de pessoas que acabaram também por decidir não continuar no grupo por causa disso, e esta é a parte boa, não é? Ou seja, eu quando decido entrar, posso sair a qualquer momento, não estou lá presa. Estou lá presa. Portanto, se me aperceber que aquilo é algo que não está a ser terapêutico, não é? Porque eu acho que depois ao ir nós conseguimos perceber bem se é se é uma coisa que me incomoda, mas que eu consigo encaixar e até se calhar consigo retirar dali algo, ou se é alguma coisa que me incomoda, e incomoda mesmo e está-me a fazer mal. E as pessoas podem escolher sair, e além disso, eu e a Filipa no início focamos muito nesta ideia que isso é mesmo importante, que as pessoas estejam à vontade, depois também para perceber se é útil ou não, também. Portanto, também acho que é importante deixar esta nota, que ninguém fica preso ao grupo. Não sei se a Filipa quer acrescentar alguma coisa, ou a Paula, não sei se a Paula ia dizer alguma coisa em relação a estes momentos, não. Não sei. Filipa, sim, diga. A Filipa ia falar, sim. Não, eu só ia dizer uma questão, claro, e que isto prende-se com aquela questão que a Susana logo no início perguntou, se todas as pessoas estão na mesma fase, não estão, não é? E nós assumimos que
poderia ser uma opção, em termos técnicos, não é? Selecionar com algum critério de inclusão ou de exclusão, pela duração, não é? O tempo, duração de diagnóstico. Mas a nossa decisão foi pela heterogeneidade, assumindo os desafios, não é, que isto traz. Mas de alguma forma também há aqui, só não entrando em detalhes, mas há também aqui um trabalho técnico prévio, ou seja, naturalmente que se temos um grupo de 10 pessoas, não estará só uma numa fase mais avançada e todas as outras numa fase mais precoce, ou seja, procuramos que haja um equilíbrio, não é? Algumas, pronto, exatamente para promover essa identificação e poder haver aqui uma maior diversidade de partilhas, não é? Pronto, mas isso é um momento prévio, não é? Claro. Sim, a vantagem destes grupos, obviamente, é que não são só, é que são grupos em que permitem que quem faz parte deles que tenha esta mediação de profissionais. Mas eu sei que estes grupos que têm esta mediação de profissionais de saúde, que neste caso é a Mariana e a Filipa, que estes grupos depois podem originar outros grupos, não é? Ou seja, pode haver aqui uma construção em espiral, que é haver outros grupos que vão ser mediados, já não por psicólogos, mas só por pessoas com Parkinson, por exemplo. Isso é possível? Haver esse desenvolvimento ou não é? Sim, isso, pronto, acabou por ser um caminho natural da realização destes grupos, né? Porque o feedback que nós fomos tendo no final das sessões era do interesse em dar continuidade, se calhar não de uma forma tão regular e se calhar não já com a necessidade de eu e a Filipa estarmos a mediar, mas de continuar a promover estes momentos de partilha e de encontros e de trocas de experiências. E então, pronto, nós organizamos para que fosse possível dar continuidade a esses grupos e, portanto, neste momento estamos também já a planear um grupo de pares, não é? Portanto, de pessoas só com o diagnóstico e gerido por elas próprias, não é? Autoajudar. Nós estamos a correr contra o tempo, é sempre o nosso problema, e eu gostava de trazer aqui para a nossa conversa um outro grupo de pessoas aliás, que já foram referidas tanto pela Manuela como pela Paula, e há pouco a Paula usou mesmo o termo cuidadores e cuidadores. Eu, antes de falar sobre a importância do apoio psicológico para cuidadores, eu gostava de saber se a Paula e a Manuela consideram que, para pessoas jovens com Parkinson, nós deveríamos optar por outro termo que não cuidador, ou se acham que a palavra cuidador se adequa, porque por vezes tenho a percepção de que pessoas jovens com Parkinson não gostam muito da palavra cuidador. Há uma sensação há uma percepção de dependência que ainda não sentem que exista e, portanto, gostam mais de outras palavras que possam significar alguém que vive com Parkinson também, não é do próprio, mas é da pessoa de quem eles e elas gostam. Não sei se essa palavra cuidador para vocês vos causa alguma inquietação ou não, Paula. Eu acho que no meio desta turbulência que é a doença, sinceramente o nome é o que menos importa. Me importa, pelo menos, e junto às pessoas que me rodeiam, quer dizer, é talvez a maior angústia que o doente tem, de uma forma geral, com base naquilo que tenho falado. Uma das maiores angústias que a doença nos traz é não como é que nós vamos ficar, mas sim qual é o peso que vamos deixar à pessoa que está ao nosso lado, não é? E portanto, eu acho que o conteúdo é que importa e, efetivamente, eu, no meu caso, desde que o meu médico me acompanha, solicita a presença de alguém nas consultas, é exatamente para perceber, por um lado, faz-me perguntas a mim para saber como é que eu estou, mas não deixa de perguntar à pessoa que vai comigo como é que ela está. Porque uma coisa é aquilo que nós achamos que fazemos, outra coisa é aquilo que os outros veem que nós fazemos e como é que nos comportamos e como é que evoluímos. E, portanto, eu acho que a questão daqui chamar parceira, parceiro, cuidador, amigo, amante, marido, mulher, é absolutamente indiferente. Quer dizer, é a pessoa que está ao nosso lado e que
pode numa fase inicial não sentir que tem grande responsabilidade, mas na prática ela sabe profundamente que vai ter que cuidar e que vai ter que, pode o cuidado ser menor ou maior, mas que vai acontecer. E, portanto, quanto mais breve essa pessoa fizer interiorizar que é esse o futuro, e quanto mais ajudarmos essa pessoa também a encará-lo da melhor forma e lutar para que seja o mais tarde possível, melhor. Portanto, é uma luta a 2, ou a 3, ou a 4, consoante com quem vive connosco, quem está junto de nós, mas é uma luta conjunta e acho que não deixa de ser cuidar. Acho que é indiferente qual é a doença, mas quem está ao lado é o cuidador. Portanto, essa questão dos nomes a mim não acho que seja muito importante. Não. Aliás, nós todos, sempre que estamos em família, seja a família qual for, o papel de todos dentro da família, independentemente de haver uma doença, é cuidarmos uns dos outros. Exatamente, exatamente. Portanto, o cuidar é bom e ser cuidador é bom, neste sentido que nós estamos aqui a falar. Manuela, e no seu caso, acha que a palavra cuidador, pensa que a palavra cuidador pode ferir suscetibilidades das pessoas mais jovens? Ou também não vê grande, foi coisa importância com que eu ainda não batalhei muito, não pensei muito. Muito bem. Provavelmente a Mariana e a Filipa também não encontraram, ou já encontraram alguém que resista, ou que não goste muito deste termo, embora goste muito de todas as pessoas que a acompanham ou que o acompanham neste processo. Não. Eu se calhar, eu partilho um bocadinho da opinião da Paula, não é? Pronto, acho que quando as pessoas chegam a nós, e especificamente aqui familiares de Young Parkies, penso que posso falar pelas duas, acho que ainda não tivemos experiência, porque que é uma coisa interessante também, não é? Nós já abrimos uma edição para familiares, mas houve assim alguma resistência nas inscrições, e é também um grupo que está previsto novamente. Por que será? Porque a Paula disse, e bem, não é? Que quanto mais cedo as pessoas próximas que acompanham jovens com Parkinson puderem também ter o seu apoio psicológico e prepararem-se interiormente para todas as fases, não é? Da doença, como nos preparamos para várias fases da vida. Por que será que os familiares / cuidadores têm alguma resistência e conseguem listar algumas razões para isto? Eu e a Filipa na altura refletimos sobre isto, não é? Porque pronto, realmente também nos criou assim alguma surpresa, mas acho que tem um bocadinho a ver com, em primeiro lugar, estamos a falar de saúde mental, não é? E estamos a falar de apoio psicológico e já sabemos que é uma coisa que até culturalmente, não é? Que aporta assim alguma resistência e portanto ainda há muito aquela ideia de que primeiro há alguma dificuldade em olharmos para nós, não é? E também percebemos o que é que isto nos faz sentir, como é que impacto é que isto teve em mim, e nesta doença eu acredito que o foco no início seja muito mais vamos reorganizar aqui as coisas, não é? E a dinâmica para isto continuar a funcionar, e portanto acredito que as famílias depois também consigam fazer isso de uma forma que funciona, e portanto se está a funcionar é porque está bem, né? E depois com pouco tempo para pensar de forma mais profunda no que é que esta mudança significa. Talvez também um bocadinho aquela ideia de que a pessoa que tem a doença é que talvez precise desse apoio, não é? E se ela estiver bem, eu enquanto familiar também talvez esteja. Portanto, no fundo, talvez acreditar um bocadinho que talvez eu enquanto familiar não precise, e talvez porque ainda não há de facto ali uma sobrecarga, não é? Em muitas situações que conduza a algum desgaste mais emocional, talvez. Sim. E também não deixa tudo isto ser algo inovador em Portugal, é isso, ou seja, sim. Não é assim tão comum e tão frequente. Existem grupos para familiares, mas muitas vezes ligados até aos cuidados de saúde primários, não é? Em fases eventualmente mais agudas, não é? Em situações, e não estas, não é? Acho que a Young Parkies aqui trouxe de facto teve aqui um papel fundamental neste projeto, não é?
de divulgar e de oferecer junto das pessoas com este diagnóstico, este tipo de oferta em termos de intervenção mais habitual, eu diria em termos gerais, é a consulta individual, não é? E de facto, lá fora, noutros países, isto já está é mais vulgar, não é? Ocorrer. Aqui em Portugal não, pronto, também é aqui uma questão cultural. Sim, há aqui o contexto, o facto de ser inovador também pode criar alguma resistência. E há outra coisa que também que é, nós fomos apercebendo disso com as pessoas que passaram pelos grupos, não mais do que uma mão cheia de pessoas, e uma mão cheia já é puxar muito para cima, é que foi-lhes sugerido apoio psicológico a quando o diagnóstico, não é? Portanto, mesmo os médicos, não é? que acompanham estes casos não têm por hábito sugerir este apoio. Pois, que é se vocês sentem, não é só sentir, se vocês sabem pela experiência que há articulação entre o apoio psicológico prestado por profissionais, psicólogos, e os médicos de família, os neurologistas e a rede de cuidados que nós temos no SNS e no privado. Há essa articulação? Não há essa articulação, porque na maior parte dos casos nem sequer há essa sugestão e esse aconselhamento. Eu acho que tem muito a ver com isto, não é? Porque é uma coisa física, por isso às vezes nem passa pela cabeça, não é? Que é preciso, ou que pode ser preciso um psicólogo, não é? Porque se é físico, estão-me a dar os remédios, etc., portanto está a ser tratado. Não é? Este impacto psicológico, e que a literatura já aponta, principalmente no que diz respeito, por exemplo, aos sintomas de depressão, de ansiedade, aos sintomas de falta de valor, de inutilidade, ao isolamento, e isso nós percebemos muito nos grupos, não é? Muitas pessoas que deixaram de fazer coisas e de ir a sítios por causa desta doença, não é? Coisas simples, a um shopping, a umas compras, a um supermercado, a eventos de aniversários e coisas assim, não é? E que lá está, isto é um trabalho desta área, não é? Portanto, mas de facto nós apercebemos disso, que poucas pessoas têm a experiência de terem sido aconselhadas a procurar esta ajuda. Sim, eu acho que aqui ainda há um caminho grande na doença de Parkinson a percorrer, não é? Algo, por exemplo, se pensarmos numa doença oncológica, já está mais enraizado esta comunicação entre os profissionais e a parte da saúde mental, não é? E já não é preciso a pessoa queixar-se ou pedir, não é? Acho que já se assume que isto vai ter impacto e é oferecido esse apoio, esse serviço. De outras doenças, como é o caso da doença de Parkinson, acho que ainda há aqui um caminho a percorrer a este nível, não é? Eu iria deixar aqui um desafio para quem nos ouve. Nós, entretanto, não recebemos mais perguntas nem comentários nas perguntas e respostas no Q&A, que é o espaço que existe para que quem nos ouve possa colocar as suas questões, mas eu desafiava aqueles que nos estão a ouvir que se estiverem convencidos ou simplesmente se tiverem curiosidade por estes grupos de apoio psicológico, não só para quem vive com a doença de Parkinson enquanto jovem Young Parky, mas também para os seus cuidadores, ou seja, todos os familiares, como dizia no outro dia, uma pessoa com uma doença crónica que não foi o Parkinson, foi cancro, e já não está aqui entre nós, mas ele com certo sentido de humor dizia: os cuidadores são a minha tribo, e incluía nos cuidadores todos, profissionais, amigos, familiares, só que dentro da tribo havia aqueles que na verdade o acompanhavam de uma forma mais próxima, que eram os amigos mais próximos e a família. Portanto, se realmente considerarem que isto pode ser importante, que pode ser um caminho importante de resposta, era bom que se manifestassem e que enviassem aqui mensagens para a Young Parkies e que acompanhassem agora a Mariana e a Filipa nas novas edições. Há aqui uma pergunta que eu não cheguei a colocar: se há uma diferença entre o presencial e o online. Nós sabemos que há das experiências que temos de estarmos em sessões presenciais ou estarmos em sessões online, mas nos grupos de apoio psicológico, presencialmente pode haver alguns
desafios diferentes do online, mas o online também pode levantar outras questões. Não sei se rapidamente, porque já estamos em cima da hora, se querem referir-se a dois ou três benefícios do presencial e eventualmente 2 ou 3 do online. Eu penso que o nosso mindset estava sempre Para o presencial. para o presencial, não é? O Covid é que nos veio colocar esta possibilidade. Muito mais na intervenção psicológica, não é? Não era nada, pelo menos não era assim tão comum. O presencial, naturalmente, tem o contacto de proximidade, e sobretudo em termos de grupo, em que naturalmente que o diálogo vai surgindo, não é? A comunicação é um bocadinho mais fluida, o presencial torna-se mais fácil de gerir. E acho que em termos pessoais marca aqui uma fronteira mais, aquele é o meu espaço, é o espaço da minha terapia, não é? Eu desloco para lá, a minha casa fica noutro sítio, o meu trabalho fica noutro sítio. Há uma viagem. E esse caminho também pode ser já um caminho em que eu já estou a focar em mim, nas minhas reflexões, e depois o caminho de regresso também pode ser um caminho de integração. Uhum. O online não tem isso, não é? Porque muitas vezes o que vemos é, estamos na divisão ao lado, onde estão os meus filhos, onde está o barulho da casa, as rotinas normais, e isso pode criar aqui alguma interferência e não haver esse momento de eu me focar só em mim. Por outro lado, logisticamente, não há trânsito, as horas são mais fáceis, não é? De cumprir, e de facto, mas eu imagino chegamos a mais gente. Imagino que para um grupo de apoio psicológico, ou estamos num local com muita privacidade, ou então podemos não ter liberdade de espaço para dizer aquilo que nos apetece, porque podemos eventualmente, como a Filipa dizia, não é? Ter os filhos, ou ter o marido, ou a mulher, ou colegas de trabalho que estão ali próximos e que poderão eventualmente ouvir o que estamos a dizer, e não é exatamente isso que se pretende. Isso é um dos aspectos que nós alertamos logo de início, não é? Tem que se acautelar, não é? Que tem que se acautelar. Ora bem, nós estamos a chegar há uma pergunta também no Q&A, que é onde é que se pode obter mais informações sobre os grupos? Pronto, é isso, não é? Agora, em breve, imagino que agora ao longo do mês de outubro começa a surgir informação sobre como, através quando, da Young onde, Parkies, onde é que me inscrevo. Através da Young Parkies. Através da Young Parkies, sim. No Tudo site através da Young Parkies. No site da Young Parkies, no Facebook, através das redes sociais, o Instagram, irão aparecer mais informações ao longo deste tempo. Como nós estamos quase a fechar, portanto, vamos ter que fechar mesmo, vamos ter que concluir, eu gostava de pedir à Paula e à Manuela se queriam deixar alguma mensagem para quem nos esteve a ouvir e para quem continua a ouvir-nos, se querem deixar alguma mensagem para as pessoas levarem para casa ou para reterem na casa onde estão. Podem estar em casa, efetivamente. Eu diria para não terem receios, para se disponibilizarem para participar nos grupos, porque levam sempre alguma coisa de útil, de enriquecedor. Fica sempre alguma coisa boa. Muito obrigada, Manuela. Paula? Eu se calhar deixava uma nota que é um bocadinho resposta àquela última questão que nos colocou, que é se temos receio de ver outras pessoas. Eu acho que há dois tipos de abordagem perante a saúde, não é? Há aquelas pessoas que vão ao médico a toda a hora e que se preparam para o que aí vem. Há quem se recusa a ir porque acha que vai sempre descobrir alguma coisa, não é? E prefere não saber e saber no momento. Portanto, é um bocadinho isso que é. Se nós virmos pessoas que estão pior que nós, conseguimos antecipar e decidir, eu não quero ficar assim. E, portanto, vou lutar para que não chegue a ficar assim. Portanto, mais do que o medo de ficar assim, é evitar que isso aconteça, não é? E é ter tempo de antecipar e de prevenir. Naturalmente, se a pessoa tem uma visão negativa das coisas, no sentido que tem medo de se assustar, isso na prática, como a Manuela diz, quer dizer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e portanto a frontalidade para connosco próprios, quanto mais cedo, no meu caso, quanto mais cedo for vivida, mais eu me preparo
para ter dias melhores e para ter um futuro que seja diferente daquele. E, portanto, eu sinceramente acho que pode, numa primeira instância, ser difícil de ver, mas depois acho que é isso que nos alimenta a motivação para fazer, cada dia que passa, fazer algo mais em prol do adiamento dos sintomas mais graves. E, portanto, eu no meu caso dá-me força e acho que para quem não tem medo do desafio, acho que é um passo importantíssimo para olhar para dentro e analisar as coisas, analisar o presente e prevenir o futuro, não é? Portanto, eu acho que é em tudo uma mais-valia muito interessante. E já agora, antes de terminarmos com a Mariana e com a Filipa, também dizer que a propósito de toda a riqueza da partilha que a Paula e a Manuela nos trouxeram hoje, vale a pena também os cuidadores, seja qual for a fase da doença mais precoce ou mais avançada, que também se autocuidem, porque se não se autocuidarem também não vão conseguir cuidar da pessoa de quem gostam e da família, não é? E este autocuidado passa também, se calhar, passa talvez por reconhecerem as dificuldades, as oportunidades, os desafios, as mudanças de perspectivas e por aí fora. E, portanto, e até encontrarem aqui algumas respostas para questões muito práticas, não é? Dificuldades que se vivem no dia-a-dia e face a esta situação, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo reagir? Talvez ouvindo os outros nós possamos aprender levar algo de bom, como dizia a Manuela, para casa e sermos criativos na forma como enfrentamos as dificuldades. Filipa e Mariana, para fechar, querem deixar mais alguma mensagem? Filipa, Mariana? Dizer só que, em primeiro, agradecer à Paula e à Manuela as palavras e as reflexões que foram fazendo aqui, que também para nós são importantes e acabam por dar sentido ao nosso trabalho. E, portanto, obrigada por isso. E dizer que, se calhar, termino com uma das coisas que ouvimos agora no último grupo e que acho que é bom, é também uma boa mensagem para deixar, que é, às vezes nestes grupos não acontece assim nada, não é, de muito diferente daquilo que já ouvimos ou que já lemos e tal. Às vezes é esta mudança de perspectiva, e uma das pessoas dizia-nos: aprendi a ver o copo meio cheio em vez de ser o copo meio vazio. Não é? E às vezes com estas reflexões ganha-se força para fazer pequenas coisas, não é? Para voltar a conduzir, para voltar a vestir aquela roupa, para voltar a calçar aqueles sapatos, para voltar a sair e não me sentir envergonhado com isso, não é? Portanto, às vezes é mais este empurrão, que é um empurrão seguro, não é? E cuidadoso, do que assim uma grande mudança ou ouvir uma coisa que nunca ouvi, não é? Acho que não é isso que talvez se encontre nestes grupos, mas sim um espaço de partilha e de apoio entre todos. Muito bem. Filipa, não sei se ainda quer dizer Não, mais penso algo. que esta é a mensagem, A principal. boa Sim, mensagem sim. com que vamos terminar. Eu agradeço muito a vossa presença, as vossas partilhas. Aqui no Q&A também tenho aqui pessoas a dizer obrigada, e portanto tenho a certeza que a mensagem passou. E esperamos reencontrarmos-nos para falarmos do feedback da terceira edição, online, presencial, e continuarmos a ter a companhia da Paula e da Manuela nestas nossas reflexões. Muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada. Até breve. Obrigada.